Oi, bom dia. Você vai ver no Câmara hoje. Escola sem partido. Defensores do projeto vencem batalha com a oposição e conseguem superar a fase de leitura do relatório. O próximo passo é votar o texto na comissão. Relações Exteriores. Deputados preparam uma agenda de política internacional para apresentar ao futuro governo Jair Bolsonaro. Os critérios de avaliação dos cursos de ensino à distância estão em debate e podem mudar. Tema de uma audiência na Comissão de Educação. O resumo da semana no plenário, que votou um projeto sobre o Fundo de Participação dos Municípios e uma medida provisória que muda a distribuição do dinheiro das loterias. E deixou de votar uma outra, a que cria um fundo para desenvolver as ferrovias. A gente te mostra também o que deve ser assunto nas próximas sessões da Câmara. Hoje é sexta-feira, dia 23 de novembro. Neste momento, 9h01 pelo horário de verão. Câmara hoje já está no ar. O relatório do projeto conhecido como Escola Sem Partido foi lido ontem na comissão especial depois de 3 semanas de obstrução de deputados da oposição. Um pedido de vista adiou a votação da proposta e o repórter Tiago Ramos acompanhou. A leitura do relatório do Escola Sem Partido começou a ser feita assim, ó. E isso depois de quase 5 horas de discussões só nesta quinta-feira. Mas o que isso tudo aí significa? Significa na prática que o projeto Escola Sem Partido deu mais um passo aqui dentro da Câmara. Na comissão especial, onde ele é debatido neste momento, são necessários ainda outros 2 passos. Um deles vem sendo dado neste momento, que é o chamado pedido de vistas, ou seja, um tempo a mais para que o deputado possa analisar o texto e também um tempo a mais para que cada um possa montar sua estratégia política para um segundo passo. O segundo passo é a votação. É ela que vai definir o destino do projeto chamado de Escola Sem Partido, porque ali ele vai ser rejeitado ou aprovado. É possível que essa votação ocorra já na semana que vem? Sim. É possível, mas as atenções estarão também lá no Supremo Tribunal Federal. Isso porque os ministros vão julgar uma lei chamada Escola Livre. Essa lei foi votada lá em Alagoas e tem muitas semelhanças com Escola Sem Partido. Ou seja, o julgamento lá na Justiça poderá interferir na votação aqui na Câmara. É um projeto que criminaliza a liberdade de cátedra do professor. A liberdade de expressão é um direito amplo e é um direito individual de todos. E a liberdade de cátedra está contida na liberdade de expressão. A partir do momento que um projeto de lei fere a liberdade de cátedra, consequentemente também fere a liberdade de expressão, afligindo uma das regras básicas da nossa Constituição. Então é um projeto inconstitucional e que não deve prevalecer. Não fere em nada a liberdade de cátedra, até porque isso, para que aconteça a liberdade de cátedra do professor, ele tem que respeitar o conteúdo pedagógico que foi previamente aprovado. A gente não está tratando disso, a gente está tratando de doutrinadores e eles estão permeados em todas as matérias, especialmente as de humanas, e eles não passam o conteúdo pedagógico pré-aprovado. O presidente da comissão, o deputado Marcos Rogério, disse que vai definir na próxima terça-feira a data da votação do Escola Sem Partido. A gente continua falando de educação. Os cursos de ensino à distância cresceram muito nos últimos 5 anos. E hoje, 1 em cada 5 alunos de ensino superior estuda nessa modalidade. Deputados da Comissão de Educação aqui da Câmara avaliam a qualidade desses cursos e os critérios usados hoje para dizer se um curso é bom. Os cursos de ensino à distância cresceram muito nos últimos 15 anos. E hoje, 1 em cada 5 alunos de ensino superior estuda nessa modalidade. A oferta de cursos de graduação à distância se inicia em 2001, com pouco mais de 5.000 alunos, todos em instituições públicas. Em 2016, as escolas particulares já respondiam por quase 1,5 milhão de matrículas, enquanto as públicas por cerca de 120 mil. Isso é importante que se destaque. Não houve uma diferença entre o desempenho dos cursos presenciais com os cursos em EAD. Houve, na verdade, cursos, principalmente de pedagogia, de formação de professores, os cursos na modalidade de educação à distância tiveram uns resultados melhores do que os cursos presenciais. Em audiência na Comissão de Educação, representantes do MEC e das instituições de ensino
explicaram os referenciais de qualidade na educação à distância no ensino superior que estão sendo reformulados. São critérios e regras que precisarão ser definidos de acordo com a evolução da tecnologia, da informação e da comunicação, de acordo com as tendências, os cenários e as tendências da educação superior à distância no Brasil e no mundo. O ensino à distância no Brasil, ele tem um papel muito importante. Então, qualquer mudança no ensino à distância merece que a gente tenha um conhecimento, a Comissão de Educação tenha conhecimento, porque se você não acompanhar, não ver essas mudanças, realmente garantir a qualidade do ensino, então nós podemos ter um retrocesso na nossa educação. Uma das preocupações é garantir a qualidade dos cursos oferecidos na modalidade de educação à distância, para romper com preconceitos que ainda rondam o setor. Hoje as instituições conseguem abrir polos de educação à distância sem que o MEC faça uma avaliação prévia. E aí uma instituição, por exemplo, que tem um conceito 3, que é o conceito mínimo de qualidade para funcionamento regular, ela pode abrir até 50 polos por ano. E basta comunicar ao MEC que abriu esse polo, ou seja, não há nenhum tipo de verificação das condições de funcionamento desse polo, das condições de infraestrutura física, tecnológica e de pessoal. Nós vivemos, como eu disse a vocês, presos ao passado. Enquanto o mundo avança, trabalha com holografia, com inteligência artificial, nós estamos aqui discutindo se o polo pode ser, se não pode, quantos polos abrem. O MEC cria regulamentações que depois ele não consegue cumprir, e aí para não cumprir ele libera todo mundo e não faz visita a ninguém, e hoje você tem polos em cima de posto de gasolina, e tem polos maravilhosos também. Vamos falar agora do plenário? Balanço da semana, a gente faz sempre com a Dini Moraes, que faz a cobertura do plenário. Bom dia, Dini, bom ter aqui você de novo, bem-vinda. Bom dia, Vera. Bom dia a todos que nos acompanham agora ao vivo pela TV Câmara. Então, Dini, foi uma semana de bastante debate no plenário, né? E começou aí com a análise de uma medida provisória que trata de jogos de loteria, mas que tinha um pano de fundo ali que era o aumento de recursos para a área de segurança, não é isso? Eu sei que você traz detalhes para a gente entender a importância de cada uma dessas discussões mesmo em plenário. Exatamente. A medida provisória, que foi a primeira que foi votada, que foi a 846, ela trata de mudar o índice de repasse do dinheiro que é arrecadado pela loteria. Vamos, gente, tentar concretizar isso, o que isso significa. Olha, eu até trouxe vários canhotos aqui, Vera, para você ver. Essas aqui são algumas das loterias que a gente tem, especialmente as de prognóstico, ou seja, aquela que a pessoa tenta acertar o resultado, que vai ser sorteado depois ou que vai acontecer depois, porque, por exemplo, tem os dos times, né? Tem questão de resultado de time, enfim, dá uma olhadinha para você ver. O que tem aqui de especial, Dini, pra gente saber? Então, se você olhar no canhoto, atrás de cada um desses papeizinhos de loteria, tem lá dizendo para onde que vai o repasse do dinheiro que é arrecadado com essa loteria em específico. O que você vai ver ali no geral? No geral... Tô mostrando aqui, Dini, ó, é bem pequenininha a letra, mas dá para ver. E em todas elas tem, quem não enxerga pequenininho vai ter um pouquinho de dificuldade. Mas ali aliás não, todas elas têm, dizendo ali, olha, esse dinheiro vai para a Seguridade Social, ou seja, né, Previdência, Saúde, também vai para o esporte, vai para a Segurança Pública, enfim. Qual era a grande questão dessa medida provisória? Quando ela foi editada, o governo queria mais dinheiro para a Segurança Pública, em especial porque foi criado, né, agora recentemente, um Ministério da Segurança Pública e também se propõe aí a fazer um sistema, né? Tem o Sistema Nacional de Segurança Pública, então se propõe a fazer melhorias nessa área, que é uma área tão importante no nosso país e que a gente sabe que a gente carece muito disso, né? O que aconteceu? O governo primeiro editou uma medida provisória que tirava dinheiro do esporte e era do esporte e da cultura para passar para a segurança pública. Houve um grita geral dessas áreas, tanto artistas quanto esportistas falaram, não, o que é isso? A gente precisa desse dinheiro, esse dinheiro é fundamental para desenvolver essas áreas no país. E o governo sentou, conversou com essas áreas, tirou aquela medida provisória e fez uma outra, que é essa que foi votada essa semana. O que essa dessa semana diz? Olha, esporte e cultura ficam basicamente com a mesma verba anual, que é cerca de 600 milhões para o esporte, cerca de 400 milhões para a cultura. Agora, a segurança pública, o Fundo Nacional de Segurança Pública, que não recebia nada, vai passar a receber cerca de R$1 bilhão por ano, segundo os cálculos do governo. Aí você vai me perguntar, mas aí alguém tem que perder, né? Uhum. Sim, o FIES, o Financiamento Estudantil, está perdendo dinheiro. Está perdendo cerca de R$1 bilhão. E aí, nós fomos questionar o Ministério da Educação, né? Olha, mas isso aí não vai fazer falta para o financiamento, né, de estudantil? Eles disseram que não, porque nas novas regras do FIES
existe um teto de aplicação de dinheiro público para esse financiamento estudantil. E o teto já está sendo oferecido pelo governo por outras fontes que não as loterias. Então, esse dinheiro ele já, de fato, não seria utilizado no FIES. Essa foi a explicação que nos deram. Do próprio Ministério da Educação. Do próprio Ministério da Educação. Então, na prática, então, teoricamente, ninguém perde nada mesmo e só a segurança que ganha. E aí, eu quero destacar o seguinte, Vera. As loterias, elas arrecadaram 14 bilhões de reais no ano passado. Então, é muito dinheiro. É muito mesmo. Qualquer 1% significa 140 milhões de reais, né? Eu preparei um slidezinho só para mostrar para vocês terem ideia da quantidade de setores e de instituições que recebem esse dinheiro da loteria e que que a gente às vezes nem se dá conta porque a gente fala a área de segurança, a área de educação, né? A gente acaba que não se dá conta. Essas três primeiras, a Federação Nacional das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais, na verdade as APAES, né, a Federação das APAES, a Cruz Vermelha e a Federação Nacional das Pestalozzi. Pestalozzi é uma entidade que cuida de pessoas e famílias com deficiência, né? Então, a Pestalozzi entrou agora, inclusive via medida provisória, ela não recebia. Essas três entidades, elas vão receber cada uma, 1%. Não, um concurso da Loteria Federal por ano. Então, as APAES e a Cruz Vermelha já recebem. Então, por ano, um sorteio da Loteria Federal vai direto para essas entidades. Agora, cada uma vai ter uma e a Pestalozzi também ganhou uma, né? Mas, Comitê Paralímpico Brasileiro, Fundo Nacional de Cultura, Fundo Nacional de Saúde, tem o Ministério do Esporte, por exemplo, que recebe, e via Ministério de Esporte, secretarias de esporte de todo o país acabam recebendo dinheiro também para promover jogos escolares de crianças. Então, assim, é uma infinidade aí de entidades. Que muita gente nem sabe, né? Que quando faz o joguinho lá da loteria, está contribuindo de alguma forma, porque é menos da metade que vai para o valor final do ganhador. Como é que é esse percentual final, Então, Gini? o percentual do prêmio varia conforme a loteria que você está jogando, mas varia de 43% a 65%, tá? Em média, geralmente fica ali em torno de 45%, 50% é o valor pro prêmio. O resto é tudo distribuído. Tá? E agora a segurança pública, que esse é um dos casos que eu quero dar um destaque, porque a segurança pública era o grande fim dessa medida provisória, né? A segurança pública vai passar a ganhar R$1 bilhão, o fundo penitenciário, que já ganhava dinheiro, vai continuar ganhando a mesma quantidade, que é cerca de R$400 milhões por ano. Só que o Fundo Nacional de Segurança Pública, ele não vai poder ter os recursos contingenciados. O que significa isso? Não vai poder ter corte. Inclusive, eu quero que traga pra gente aqui uma telinha a respeito dessa questão da segurança, que eu também preparei os 3 principais pontos, que esses são pontos importantes da gente lembrar. Então, vai receber cerca de R$1 bilhão por ano, né? Não vai poder sofrer corte do orçamento, então aquele corte que o governo anuncia todo no começo do ano, falando, olha, tanto que a gente vai ter que cortar para poder atingir meta, não pode. E isso aqui é também bastante importante, porque vai receber um dinheiro que é no mínimo 10% e no máximo 15% para programas habitacionais dos profissionais de segurança pública. O que é isso, gente? Moradia para policial, para bombeiro, para guarda municipal. Então, assim, são pessoas que, às vezes, o local onde essas pessoas moram coloca a vida delas em risco, né? Então, há uma preocupação aí de se promover uma qualidade de vida para esses profissionais também. E metade do dinheiro precisa ir para estados e municípios. Então, tem toda uma preocupação aí de tentar melhorar as condições do pessoal da segurança pública. Foi considerado uma vitória, porque os setores que estavam reclamando praticamente mantiveram a verba, né? E a segurança pública ganhou também. Agora, Vera, entre as discussões no plenário, houve uma discussão que falava sobre a questão dos jogos em si. Porque você sabe que esse é um tema bem sensível aqui, né? Está em debate há um tempão aqui, exato, não vai muito para frente. Exato. Tem uma proposta, gente, de legalização dos jogos no Brasil, cassino, né, o jogo do bicho, que está tramitando aqui desde 1991. Essa proposta, ela teve uma comissão especial que teve um relatório aprovado em 2016, perdão. E desde 2016, esse tema vai e volta, ele é inserido no plenário, volta, é inserido numa outra proposta, é retirado, porque ele é um tema muito sensível aqui no parlamento, porque existe aí vários parlamentares que são contrários à liberação dos jogos no Brasil, principalmente porque tem pessoas que acabam sendo viciadas, perdendo tudo da família, né? Enfim. O que acontece? Essa medida provisória, ela criou
ela trouxe esse assunto à tona porque ela cria duas modalidades, digamos assim. A gente não pode chamar de modalidades, mas tem duas novidades, a gente pode falar isso. Na área de jogos. Na área de loterias. Qual é a primeira delas? Vai poder ter jogo online. De loteria. De loteria. Vai poder ter jogo online. E é criada também uma loteria chamada Loteria de Cota Fixa. Esse é um novo tipo que a gente não tem aqui no Brasil. O que é essa loteria de cota fixa? É você poder apostar o quanto você quiser num evento esportivo, por exemplo. Está acontecendo um jogo, eu vou lá numa casa de aposta, isso é muito comum em países, por exemplo, como a Inglaterra. Você vai numa casa de apostas e você vai falar assim, ó, eu quero apostar que o Neymar vai marcar 3 gols nesse jogo. Entendeu? E eu aposto R$50 nisso daí. E lá na hora o cara diz, ó, você tá apostando R$50, você pode ganhar 150 se ele marcar os 3 gols. Isso é uma coisa que vai poder existir aqui. E não só presencialmente, em casas de aposta, mas também online. E o que isso significa? Que alguns sites de aposta que já funcionam, e se vocês fuçarem aí na internet, vocês vão ver que tem vários já que funcionam de apostas, em especial relacionados a jogos, eles funcionam já aqui no Brasil. Só que eles não são hospedados aqui, eles são hospedados, né, a sede deles é no exterior. Então, ou seja, eles não arrecadam nada de imposto para cá, só no exterior. E essa medida provisória pode legalizar esses sites que já operam por aqui. O presidente da comissão especial que avaliou esse texto antes de chegar nos plenários da Câmara e do Senado, o deputado Evandro Roman, falou um pouquinho com a gente sobre isso. E ele disse que, para ele, esse é o primeiro passo para esse marco regulatório dos jogos que está parado há anos aqui no Congresso. Vamos dar uma ouvidinha? Vamos ver. Temos que saber o seguinte, o jogo vai existir, ou legalizado e rendendo impostos, dividendos para a saúde, para a educação, para a cultura, para o esporte, para a segurança pública, ou os jogos irão existir e alimentar muitas vezes a corrupção, o crime organizado, parte da polícia corrupta. Então, este entendimento nós temos que saber e nós temos que deixar de varrer para debaixo do tapete e ter esse entendimento. Então, eu diria que isso é o prenúncio de uma abertura. Bom, vamos ver como é que fica daqui para frente então esse tema, talvez só no ano que vem? Já foi para sanção, já foi aprovado no Senado. Provisória, né? Mas isso. o tema jogos de uma maneira geral, talvez sim, volte, sim. né, no ano que vem para falar sobre isso. Bem provável. Gini, vamos falar então também de outro assunto importante que houve um debate aí sobre dinheiro para os municípios. Em tempo de crise é uma questão que está sempre aqui. Municípios, estados, estão todo mundo com a corda no pescoço. O que ficou de diferente para o FPM, como a gente chama? E essa semana teve caravana de prefeitos aqui, né, em Brasília. Bom, essa proposta a gente pode resumir ela assim. Gente, ela evita que 135 municípios brasileiros percam dinheiro, percam o repasse do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. Gente, esse fundo, ele é uma transferência que a União faz para os municípios e para muitos deles, para você ter uma ideia, para cerca de 3.000 municípios do país, representa metade da arrecadação que esse município tem. E o que ele pode fazer com esse dinheiro? Tudo. Ele pode pagar funcionário, pode arrumar uma rua, construir uma escola, pagar medicamento para um posto de saúde, enfim. Então, é uma verba que é considerada muito, muito importante para os prefeitos. E esse projeto, como esse repasse ele é feito com base no cálculo da população, e houve estimativa de que alguns municípios perderiam população e, por isso, perderiam dinheiro desse repasse, em especial esses 135 municípios, e a maior parte, inclusive, na Bahia, houve esse projeto, a Confederação Nacional dos Municípios fez esse pedido aqui para a Câmara, o deputado Arthur Lira, que é líder do PP aqui, abraçou o projeto, apresentou. Para você ter uma ideia, ele foi apresentado num dia e foi aprovado no outro. O projeto, então, deixa mais para frente essa adequação, né? Essa redução para algumas cidades. Na verdade, ele congela a população dessas 135 cidades até 2020, que é quando o IBGE vai fazer o censo de fato. Então, a argumentação é de que o IBGE está fazendo tudo por estimativa e não está retratando a realidade. Então, a ideia é, espere o censo de 2020, lá no censo de 2020, o IBGE vai fazer de fato um mapeamento das cidades e aí ele vai poder retratar da forma correta, né, o tamanho da população das cidades, evitando que esses municípios percam dinheiro. Então, nesse momento, pelo menos, nesse né? momento. Aí vai se fazer o recálculo. Isso, são cerca de 3 milhões por ano para cada um desses 135 municípios, por isso a preocupação. Só atinge esses 135 municípios, é o congelamento da população desses 135 municípios até 2020. A gente foi atrás de um prefeito de um desses municípios para ele falar para a gente o que isso pode impactar de fato na vida deles lá. A gente falou com o prefeito de
Bom Jesus da Serra, na Bahia, que é uma cidade que fica a cerca de 400 quilômetros de Salvador e é uma cidade que tem 10 mil habitantes. O prefeito ele é conhecido como Gazo. Vamos ouvir o que ele falou. Nós temos um hospital que funciona 24 horas, onde nós temos vários postos de saúde, onde nós temos caminhões-pipa botando água, que a seca do nosso município é muito grande. E com a receita principal do nosso município, a arrecadação, é o FPM. Já estava tudo preparado para fazer demissão em massa. Toda a população já estava preocupada, porque uma vez que com 0,8 já passamos muita dificuldade, com 0,6 seria inviável administrar um município de pequeno porte que nem o nosso. O 0,6 e o 0,8 que ele fala ali é o índice que ele espera receber, que ele recebia e queria, né, diminuir, depois voltou para o normal. 2 anos aí para esperar, mais ou menos, 1 ano Exato. e pouco para esperar aí o resultado para esses municípios da Bahia, não só na Bahia, né? Não, são vários. Na verdade, o que seria mais impactado seria o estado da Bahia, né? Mas, teria diminuição também no Paraná, em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, então são municípios em todo o país aí. Vamos falar rapidamente de uma medida provisória que não foi aprovada ainda essa semana, pode ficar para a semana que vem, aí a gente já dá aí uma ideia do que pode ser debatido no plenário da Câmara na semana que vem, Jeanne. É a medida provisória que trata da malha ferroviária no Brasil, dos transportes por trem, né? Todo mundo sempre fala que é preciso investir nesse tipo de transporte no Brasil, e aí eu vou dar só um número, Vera, para a gente falar rapidinho. A gente tem atualmente cerca de 30 mil quilômetros de ferrovias construídas no Brasil. Isso é praticamente o mesmo número que a gente tinha há quase 100 anos atrás. E você está falando aí praticamente de transporte de cargas, né? Não, tem transporte de passageiro também. Mas a maioria não é transporte de cargas? A maioria é transporte de carga. Tem transporte de passageiro também, mas a maioria é transporte de carga. Então essa é a grande crítica, que na verdade em 100 anos praticamente não se saiu do Brasil. Foram 1.000 quilômetros a mais em questão de quase 100 anos. Então há aí o planejamento de se construir pelo menos mais cerca de 18 mil quilômetros de ferrovias no Brasil. O problema o que é? Falta de dinheiro, né, gente? E aí, qual é a intenção do governo? O governo colocou uma medida provisória aqui, querendo criar um Fundo Nacional de Desenvolvimento Ferroviário para ter dinheiro do orçamento e dinheiro de doações, justamente para tentar colocar dinheiro nessa área e tentar construir e desenvolver aí esse transporte, que é um transporte que é menos poluente, mais eficiente, enfim. Qual é a grande questão? Nenhum parlamentar discordava disso. Todos eles concordavam que é, de fato, necessário desenvolver o transporte por trens no país. O que estava pegando ali, de fato, é que a medida provisória estabelecia que os investimentos deveriam ser aplicados, primeiro, inicialmente no município de Barcarena, no Pará, e também numa obra que liga o porto do Complexo. Eu vou até ler aqui o nome certinho do Complexo Portuário da Vila do Conde, lá no Pará, a Ferrovia Norte-Sul. Então é uma obra muito específica. E diversos parlamentares, tanto da base governista quanto da oposição, criticaram demais que esse fundo iria aplicar os recursos nessa obra específica. Então, eles disseram que essa medida provisória parecia que estava com o endereço certo. Então, parecia que não era para todo o país, era só para lá. E para beneficiar, basicamente, uma empresa privada, porque a Vale, né, a mineradora Vale, que é muito importante para a economia, não só do Pará, como do país, né, que ela também seria uma das beneficiadas. Então, mas houve muita crítica a respeito disso. Houve uma primeira votação da medida provisória e ela foi derrotada. E aí, como o governo percebeu que tinha muito dissenso, muita controvérsia, ele acabou retirando a medida provisória, só que como ela vale até quarta-feira da semana que vem, ela pode voltar para o plenário na semana que vem. É difícil, porque ela teria que ser aprovada no plenário da Câmara e do Senado até quarta-feira, mas não deixa de ser possível. Se houver acordo, vai. Se houver acordo, vai. Então tá bom, Jeanne, foi um prazer, falamos bastante aqui, quem não acompanhou entendeu tudo, porque às vezes as discussões precisam ser esclarecidas e você faz isso pra gente, muito obrigada. É sempre um prazer, Vera, é muito importante a gente mostrar para as pessoas o impacto que é a lei, né, que a gente parece que está falando só de palavras aqui, todas essas palavras têm impacto direto na vida da gente. Na vida real, obrigada, Jeanne. Gente, bom final de semana a todos, tchau, tchau. E olha, a Jeanne falou aí um pouco sobre a questão da segurança pública, né, desses novos recursos das loterias que estão indo para essa área. Essa situação aí da segurança é mesmo um dos temas que mais tiveram destaque aqui na Câmara durante todo o ano. Essa semana, deputados analisaram os efeitos e as dificuldades da intervenção federal na área de segurança que está em curso desde o início do ano lá no estado do Rio de Janeiro. A intervenção federal no Rio de Janeiro chegou ao 9º mês. Para fazer um balanço do período, a Câmara realizou um seminário com os militares e civis envolvidos.
O interventor no estado, general Braga Neto, disse que o objetivo foi melhorar a governança das polícias, investindo em integração das forças e valorização dos agentes. Braga Neto também afirmou que no período os roubos de carga caíram 28%, os homicídios violentos 22%, os roubos a comércio foram reduzidos em 28% e os assaltos a carteiros que atuam a pé caíram 98%. O único número que aumentou foi o número da letalidade em razão do confronto com as forças policiais, o que eu acho que se explica pelo maior número de ações das forças policiais nesse meio tempo. O interventor também disse aos deputados que todos os objetivos estão sendo atingidos e que a intervenção no Rio não deverá ser prorrogada. Não há necessidade de prosseguimento da intervenção a contar de 31 de dezembro. A preocupação é seguir um planejamento para ter uma continuidade naquilo que nós estipulamos para que aqueles resultados, particularmente nos objetivos intangíveis de valorização das polícias e tudo mais, seja observado. Já o deputado Glauber Braga diz que a intervenção não reduziu a sensação de insegurança no Rio de Janeiro. Não adianta imaginar que a simples ampliação do Estado penal punitivo vai ser a solução para aquilo que o Rio de Janeiro vem enfrentando, que, repito, é muito sério na área de segurança pública. Você já viu nesta edição do Câmara Hoje, o relatório do projeto da Escola Sem Partido foi lido em meio a muita discussão. Os critérios de avaliação dos cursos de ensino à distância estão em debate na Comissão de Educação e podem mudar. Agora são 9h26 e você vai ver depois do intervalo. Debate na Comissão de Meio Ambiente discutiu o descarte de remédios vencidos. A indústria farmacêutica ainda não chegou a um acordo para a implantação de um sistema de logística reversa para o setor. E mais, 250 computadores, 4 milhões de gigabytes de memória. A mega estrutura do setor de tecnologia da Câmara para que a informação política esteja sempre disponível. Já, já. Agora, 9h28 pelo horário de verão. O Câmara Hoje está de volta. A política externa, a defesa e o setor de inteligência do Brasil foram temas de um seminário promovido pela Comissão de Relações Exteriores. O objetivo do evento foi reunir especialistas, diplomatas e acadêmicos para a elaboração de uma agenda de política internacional a ser proposta para o novo governo brasileiro. Os principais assuntos relacionados à política externa foram tratados por vários especialistas que participaram do seminário na Câmara ao longo do dia. Entre eles, o papel do Brasil nos organismos internacionais, as políticas de cooperação, migração e combate ao narcotráfico. Na aula inaugural, o ex-secretário-geral do Ministério das Relações Exteriores e da Organização dos Estados Americanos, João Clemente Baena Soares, avaliou quais os deveres e as responsabilidades do Brasil como ator regional e global. Para o embaixador, o país tem uma boa posição no cenário internacional, com grandes potenciais de negociação e intervenção. Você tem que saber o que o outro pensa, você tem que ter informações sobre o seu interlocutor e você tem que respeitar o interlocutor como ele deve respeitar a você mesmo na mesa de negociações. O seminário foi organizado para avaliar o que é considerado o tripé fundamental das relações internacionais, que é política externa, inteligência e defesa nacional. Essas três vertentes, elas são constituídas de agentes que são de carreiras de Estado, portanto, são agentes que em todas as suas ações contribuem para consolidar as relações entre os Estados, né, cada uma no seu nível específico, né, mas complementares entre elas. O presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara explicou que as sugestões dos especialistas serão transformadas num documento a ser enviado aos representantes do novo governo de Jair Bolsonaro. O deputado Nilson Pinto lembrou a importância de planejar a política externa do país, investindo em áreas estratégicas, como a área de inteligência, que foi tema de um dos painéis. Quando nós falamos em inteligência, nós estamos nos referindo à geração de informações relevantes para a decisão política, interna e externa.
é o trabalho da ABIN, é o trabalho dos órgãos de informação que municiam o governo naquilo que é relevante para que não se tome decisões que depois sejam surpreendidas pelos fatos. E a Comissão de Meio Ambiente debateu a polêmica questão sobre a destinação final dos medicamentos não utilizados ou com data de validade vencida. O setor de defensivos agrícolas apresentou a parceria entre indústrias, atacadistas, varejistas e consumidores para retirar do campo as perigosas embalagens de agrotóxicos. Da armazenagem no campo até a coleta e a reciclagem, o setor é considerado um exemplo de sistema de logística reversa feito de acordo com a Lei dos Resíduos Sólidos. Uma situação diferente é a do setor farmacêutico, que não chegou a um acordo nos 8 anos da vigência da lei, apesar de muitas farmácias já oferecerem pontos de coleta de remédios não utilizados e vencidos. O assunto foi discutido em audiência na Comissão de Meio Ambiente. A representante do varejo foi direta na sua opinião. A indústria ela é responsável pela destinação final. O comércio coleta, porque é o grande capilar junto ao consumidor, né? E aí precisa ter a continuidade, quer dizer, precisa ter um sistema que vá lá coletar, retirar esse material do estabelecimento comercial e da destinação final. Mas o representante da indústria farmacêutica diz que o descarte de remédios não se enquadra na definição de logística reversa e, por isso mesmo, não está sob o alcance da Lei de Resíduos Sólidos. Nós precisamos de uma lei específica para a destinação correta de medicamentos, que não é logística reversa, porque nós não reaproveitamos nada depois que o medicamento sai da farmácia. O medicamento é um bem diferente, não é um bem de consumo, como nós podemos tratar geladeira, como nós tratamos computadores, pilhas, agrotóxicos. O deputado que promoveu a audiência entende que os medicamentos estão sim dentro da Lei de Resíduos Sólidos e que a solução não passa por uma nova lei. A opção que vai nos restar será acionar o Ministério Público para que ele possa conceder alvará, licença de funcionamento àquelas indústrias que tenham um sistema de logística reversa montado ou inserido dentro de algum sistema. Porque senão, infelizmente, quando não há boa vontade, tem que ter um certo incentivo ou uma certa pressão para as coisas funcionarem. Você sabe, celular, internet, redes sociais são ferramentas que ampliaram os instrumentos de participação. E de olho nessa interação com os brasileiros, a Câmara investe cada vez mais em tecnologia. Transmissão ao vivo dos debates nas comissões e no plenário, acesso a projetos de leis e relatórios, íntegras de discursos em texto e áudio, transparência nos gastos públicos. O cidadão conta com um poderoso aliado para participar das decisões na Câmara dos Deputados, a tecnologia. Para garantir o funcionamento de tantos serviços e funcionalidades, a Câmara mantém um moderno sistema de tecnologia da informação guardados nesta sala reservada, chamada Data Center. Mas não é só isto. 1 quilômetro distante daquela sala foi instalado este outro Data Center, uma espécie de redundância, um espelho de todos os sistemas que rodam no data center principal. Isso garante que, mesmo que aconteça um desastre, os serviços nunca sejam interrompidos. Essas fileiras de armários ou racks guardam o cérebro que assimila e o coração que dissemina o imenso volume de informações produzidas na Câmara. São mais de 250 computadores físicos e 857 servidores virtuais processando e armazenando dados. A capacidade de memória atinge 4,2 petabytes de espaço em disco, ou 4 milhões de gigabytes, proporcionando alta disponibilidade de acesso aos recursos de TI para os usuários. O investimento nessas ferramentas de participação da sociedade, de interação com a sociedade, cada vez mais a discussão acontece, ela acontece na Câmara, acontece, mas ela tem acontecido mais e mais fortemente nas redes sociais, né, nas ruas, e a gente tem que chegar lá, a gente tem que fazer com que a discussão, o debate, que a voz dos deputados da Câmara chegue lá e também chegue, né, e seja escutado aqui também. Esse é o nosso desafio. O portal da Câmara dá acesso a uma infinidade de serviços, como notícias e dados da administração pública.
No ano passado, foram mais de 183 milhões de acessos, sendo 24 milhões por meio de dispositivos móveis. O acesso aos data centers é restrito aos servidores credenciados e toda a estrutura é monitorada 24 horas com sensores capazes de detectar a queima de um simples transistor. Cada sistema conta com 2 quadros de energia separados e um grupo de geradores e no-breaks garantem um fornecimento ininterrupto de energia. São 12 quilômetros de cabos de fibra ótica e par metálico interligando essa rede de dados a serviço da transparência e da promoção do diálogo entre os diversos setores da sociedade e destes com os seus representantes. A tecnologia está permitindo a aproximação das pessoas, de modo geral, do cidadão do norte, do sul, aqui com a capital em Brasília. O acompanhamento em tempo real, a interatividade, a possibilidade de mandar comentários, sugestões, acompanhar o exercício do mandato do parlamentar, faz com que esse cenário amplie a Câmara dos Deputados para todas as regiões do país e até para o exterior. É isso aí, participe então. E nesta edição do Câmara Hoje você viu o relatório do projeto da Escola Sem Partido foi lido em meio a muita discussão. Os critérios de avaliação dos cursos de ensino à distância estão em debate na Comissão de Educação. E um outro debate na Comissão de Meio Ambiente discutiu o descarte de remédios vencidos. Esta edição fica por aqui. Hoje é sexta-feira, dia 23 de novembro. Agora são 9 horas e 37 minutos pelo horário de verão. Um ótimo fim de semana para você.